Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para ajudar você a se tornar um agilista. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma coisa muito simples quando a gente fala de agilidade, tá? Que mesmo na agilidade existe prazo, sim. Mas, Felipe, me falaram que não tinha prazo, agilidade, lá no meu curso de Scrum, lá falaram que agilidade, o prazo é diferente, falaram que o prazo muitas vezes não existe. Me falaram que não tinha. Eu falei, pois é, mentiram para você, contaram uma coisa diferente da realidade. E a explicação para isso é tão simples quanto você pode achar, tá? Imagina o seguinte, imagina que você precisa comprar um livro, um celular ou um equipamento novo para o seu escritório. Tá? E aí você faz uma busca no Google, rapidamente encontra o produto que queria. Você compara preços, vê reviews, verifica o valor de frete, né? Todos esses esquemas que a gente está acostumado a ver quando vai comprar um item. Ótimo, então está na hora de comprar, beleza, vamos incluir lá o item no carrinho, você adiciona o item lá, faz o pagamento e confirma a sua compra. Agora é só esperar, né? Mais ou menos, mais ou menos. Porque durante a sua compra, quando você está comprando, né, o seu item, uma das variáveis que você considerou na hora de comparar, né, entre um produto e outro, entre o produto do site A e do site B, né, o e-commerce A e o e-commerce B, não foi só o preço do produto e as reviews que você comparou, né? Também foi o prazo para o item chegar. Né? Você comparou esse prazo e viu qual dos sites fornecia o melhor custo-benefício para o prazo de entrega. Por isso você calculou que para o valor do frete compensava comprar no site B. Tá? Pois ele tinha um prazo menor ou então pior, né? Pode ser que o preço do frete estivesse um pouco maior até, na hora de fazer a compra, e mesmo assim você comprou por esse site, porque o prazo era menor, o danado prazo era menor, 2 dias úteis, por exemplo, né? O prazo era extremamente pequeno e você queria esse item o quanto antes, né? E eu acho que qualquer compra você vai ter essa mesma perspectiva. Então, pois bem, beleza. Prazos são coisas que estão no nosso dia a dia. Tá? Não sei se você já percebeu isso, mas prazos fazem parte do nosso dia a dia, a gente está preocupado com isso. Mesmo que ele não seja o mais importante, né, estamos preocupados. Em todos os aspectos da nossa vida, seja no e-commerce, na entrega de comida, no trabalho, sempre vai ter um determinado prazo, mesmo que você desconheça esse prazo, mesmo que você não tenha perspectiva sobre ele. Como assim, Felipe? Você não vai conhecer o prazo, não entendi. Então, calma, deixa eu explicar. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina um cenário em que você tem uma demanda do seu líder, do product manager, do seu diretor, dependendo do teu cargo. E essa demanda não vem com um prazo específico, mas chega com uma mensagem, a mensagem que você recebeu, assim como os membros da equipe, foi: nós precisamos disso quanto antes. Legal, acho que não deve acontecer isso com vocês, mas para o nosso exemplo, eu explico. Então, quais são as opções que a gente tem aqui? Primeiro, opção A, você ignora a informação, se a pessoa não sabe o prazo, não tem, né? Essa opção B, insistir no prazo. Alguém tem essa data, então talvez pedir para outras pessoas, confirmar, insistir. Às vezes a pessoa não quer passar o prazo, né? Sei lá. A opção C é entender os riscos vinculados dessa entrega, ou não entrega desse item, dessa demanda, ou simplesmente executar, parar tudo que está fazendo e ir lá e executar a demanda. Né? Vamos dar uma olhadinha no cenário de cima. Né? Então, o cenário de cima ele pode gerar algumas dúvidas. Qual que é a melhor opção? Então, vamos lá. A opção A, por exemplo, parece um pouco insensata. Né? Se alguém determinou um senso de urgência sobre isso, talvez haja uma certa relevância. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha essa informação, pode ser que de fato não haja um prazo fixo mesmo. Talvez o mais rápido possível seja exatamente porque não se tem um prazo. A opção B também não dá muita informação. Você vai insistir, você vai cutucar a pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe mesmo, não tem um prazo. E aí, se a gente for olhar a opção D, por exemplo, né, a opção D, muitas vezes a gente faz isso, em várias situações é o que a gente mais faz. Tá? E a gente recebe uma priorização, já sai, já vai executando. Mas acho que em diversos contextos, e claro que eu acho que talvez essa pergunta seja até mesmo do seu próprio líder, do seu próprio product manager, do seu próprio diretor. E a pergunta aqui que pode ser feita nesse sentido é: quais são os riscos dessa entrega? Qual que é o contexto dessa iniciativa?
Qual que é o objetivo, o que que a gente ganha com isso, como empresa, ou então o que que a gente perde ou deixa de perder vinculado a essa demanda. Né? Essas perguntas, com essas perguntas a gente tem um pouco mais de informação para poder trabalhar, né? Para poder tomar uma decisão. E o contexto que eu te expliquei agora é um cenário que com certeza, acho que, brincadeiras à parte, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com um colega de vocês, já deve ter acontecido com um amigo, uma outra pessoa que você trabalha ou já trabalhou, e potencialmente já aconteceu com você. E o que que a gente faz com esse prazo, então, né? Bom, tem respostas difíceis, tem respostas simples. Eu prefiro sempre a resposta simples, né? Esse tal o quanto antes, muitas vezes pode estar relacionado com um negócio chamado time to market, né? Ou seja, é um tipo de demanda, uma feature, um produto, um projeto, ele é criado para atender uma necessidade dos usuários da empresa que você trabalha. E se a gente está falando de uma necessidade, principalmente se a gente está falando de um usuário que é um pouco mais distante, né? Empresas aí que prestam serviços específicos, dependendo do tipo de empresa, o usuário está um pouquinho mais distante. E sejam soluções para resolver um problema ou atender uma oportunidade, muitas vezes não tem um prazo específico, já que o cliente em si ele não dá essa informação. O usuário lá das empresas que a gente está acostumado, seja de delivery, de streaming, né? O usuário não está exatamente ali junto do PM que está tomando a decisão. Ele pode até conseguir um contato, mas não é uma pessoa específica que está pedindo. Então, cabe à empresa estabelecer o senso de urgência, né? Ou então, como falam por aí, o calor dessa demanda. Porque aí você tem a vantagem competitiva. Identificou-se uma necessidade, então a gente tem que atender isso o quanto antes, porque isso pode nos trazer um grande retorno, talvez até num curto prazo. Tá? Mas Felipe, peraí. O que acontece se eu não entregar o quanto antes? Aí depende desse tal calor do assunto. Pode ser que nada aconteça, pode ser que aquela demanda seja algo ruim, pode ser que o usuário não se interesse, pode ser que não seja útil. Né? Aí entra, por exemplo, o assunto de discovery, né? Que é um tema que a gente vai falar outro dia. Mas isso depende muito do risco, o risco dessa entrega, o custo de atraso dessa demanda determina o tamanho desse problema. Tá? Se é um custo de atraso pequeno, então talvez não tenhamos que nos preocupar. Né? Agora, se é um custo de atraso maior, talvez você tenha um pouco mais de problemas. Então, se você não entregar, pode ser que o seu concorrente tome a frente e entregue os usuários a tal solução. Né? E isso diminui os ganhos que a sua empresa vai ter de chegar lá primeiro. Né? Ou seja, não vai ser o primeiro a entregar aquela iniciativa, a entregar aquela demanda, resolver aquele problema. Né? Então, independente se a gente está falando de agilidade ou não, né? Em times ágeis sempre há prazo, em times no dia a dia existe um prazo, mesmo que a gente não veja esse prazo. Então, mas aí você pode me perguntar o seguinte, tá bom, Felipe, você me convenceu, agilidade tem prazo. Mas como é que eu uso isso? Né? Como que eu posso usar isso ao meu favor? Como que eu posso dar prazos para essas entregas do meu time sem ter que ficar usando achismo, sem ter que ficar usando chutes, né? Sem ter que ficar chutando qual é a data que isso aqui vai entregar? Fica lá, respira. Tá? Então, normalmente as pessoas pensam que prazos precisam ser datas exatas, né? Com um dia exato, com a hora exata em que as coisas vão acontecer, que as coisas serão entregues. Só que esse lente de pensamento ele ignora as incertezas do mundo digital, ele ignora o dia a dia, ele ignora as variáveis, né? E tudo, como eu falei, tem uma relação de riscos aqui também. Né? Então, e principalmente esse tipo de coisa também desconsidera que às vezes o trabalho que a gente está lidando, o trabalho do conhecimento, não tem o mesmo nível de exatidão que outros assuntos. Né? Você não consegue calcular exatamente quanto tempo um desenvolvedor ou um QA vai conseguir entregar aquela demanda para a próxima etapa. Então, ao invés disso, ao invés de você encontrar esse tipo de informação, talvez a gente tenha que seguir uma abordagem mais probabilística, um pouquinho mais aproximada, né? Baseada não numa previsão, não numa estimativa específica, em algum tipo de percepção subjetiva, mas talvez no histórico de entrega desses times, olhando, por exemplo, coisas como vazão, coisas como lead time, coisas como a variação desses números, né, coisas como cycle time, como eficiência, números que podem te ajudar a ter um pouquinho mais de previsibilidade. Com esse viés que ele é um pouco mais estatístico, a gente está gerenciando um pouquinho mais os riscos das entregas, tá? As suas variações e a complexidade inserida no trabalho do conhecimento. Tá? Uma coisa, e se a gente tiver o prazo com data, né? Digamos que a gente sabe a data.
sabemos a data para conseguir entregar. Bom, então, assim como qualquer outra demanda, a gente tem que lidar com essa data. A gente tem que entender se as coisas que a gente tem que entregar cabem dentro do prazo estipulado, gerenciando esse escopo conforme a necessidade, conforme o dia a dia. Né? Então, um projeto que usa práticas ágeis, por exemplo, tem prazos em muitos cenários. Então, você pega o Scrum, por exemplo, quem trabalha com Scrum, ou até mesmo com Kanban, as datas estão muito vinculadas ao negócio, então se a gente está falando que o prazo é algo fixo, é algo que você não consegue flexibilizar, você acaba gerenciando outras coisas e flexibilizando outras coisas como escopo, tá legal? Então, se a gente olha para o dia a dia, vai muito depender de acordo com as incertezas presentes no projeto, o prazo, por ser, quando ele está vinculado a essas entregas acordadas, você pode ter uma abordagem diferente. Né? Então, ao invés de eu pegar o prazo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem um projeto novo, vou fazer entrega de um novo projeto. E o prazo para esse projeto é daqui a 3 meses. Né? Se o projeto como todo tem essa informação, eu tenho que ver o que cabe dentro desses 3 meses. Não, Felipe, eu não tenho a data exata para o projeto, então talvez eu tenha que pegar pequenas parcelas, pequenas porções, pequenas entregas que eu vou acordar com os meus clientes e fixar datas ou acordar datas em cima dessas pequenas entregas. E aí, conforme esse projeto vai sendo entregue, as pessoas vão sentindo se ele deve ser interrompido porque já atendeu a necessidade ou não. Tá? Então, um resumo para você que está aí e quer trabalhar com prazo. Vamos lá. Se você tem um prazo para entregar o seu projeto, a sua feature, lide com esse prazo, trabalhe com ele como um mecanismo de restrição, como uma restrição. Né? Ou seja, se eu fixo o prazo, outras coisas talvez tenham que ser flexíveis, como escopo, como o escopo do seu projeto ou da sua feature. Agora, se você não tem conhecimento desse prazo, a gente está lidando muito com time to market. Se estamos lidando com time to market, talvez tenhamos que olhar um pouquinho mais para números, para métricas de fluxo dentro de um time, dentro de um sistema de trabalho, para que as pessoas consigam entender o nível de previsibilidade que elas têm dentro das entregas para conseguir, assim, atender às necessidades do cliente e do negócio. Agora que você já entendeu um pouquinho mais como é que a gente lida com prazos, principalmente em trabalhos com agilidade, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar com as pessoas que talvez possam precisar desse conteúdo. Assim a gente consegue distribuir mais esse tipo de informação para que as pessoas resolvam os problemas no dia a dia. Grande abraço.